Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero agradecer primeiramente a iniciativa da organização do primeiro Congresso de Nacional Online de Crédito e Cobrança. É com muita honra que vamos discorrer para falar sobre um modelo ideal de uma política de cobrança e a importância de ter uma política de cobrança para ter eficiência no processo de recuperação de crédito das carteiras. Isso é de fundamental importância a política de cobrança, inclusive para definir a melhor estratégia a ser desenvolvida pela área de cobrança. E o que é uma boa política de cobrança? É aquela política que torna eficiente o recebimento dos créditos em atraso. Por quê? A cobrança afeta a saúde financeira das instituições e também das empresas que vendem a crédito no mercado. E diante desse cenário de inadimplência elevado, tanto da pessoa física como das pessoas jurídicas, as empresas e as instituições precisam tomar seus devidos cuidados, desde o início do ciclo de crédito, começando com a sua prospecção de crédito e de abertura de novos mercados, passando por uma boa higienização de banco de dados. Não falamos mais de ficha cadastral, vamos tratar como um birô de dados atualizados e higienizados. Para ter eficiência na cobrança, uma das maiores dificuldades é quanto ao contato com o devedor. E este contato é dificultado diante de não termos uma base atualizada, tanto de telefones, e-mails e também os endereços que são muito difíceis de se encontrar o devedor. E nós temos visto no mercado que maior parte das dificuldades que nós encontramos é exatamente fazer o contato com o devedor e também que o devedor receba uma correspondência e um contato para fazer uma negociação da sua dívida. E muitas vezes hoje, o cenário em que vivemos, nós temos que aprender a conviver com um processo de inadimplência, mas nós temos que cada vez mais melhorar o processo de análise de crédito, que é de fundamental importância dentro de um processo de cobrança. Tá? Sou consultor de crédito e de cobrança no mercado. Atendo várias instituições financeiras, né, e também as cooperativas de crédito e empresas de diversos segmentos no mercado. Nós temos visto, né, várias imperfeições no processo de análise de crédito. Não só no processo de análise de crédito. Todo crédito mal concedido no seu início, na sua análise, não tem milagres na cobrança para que se recupere este crédito. Então, hoje em dia, as empresas precisam sim a se preocupar, né, e muito com a política de cobrança. E aí vai uma mensagem para vocês. Uma boa cobrança, uma boa política de cobrança só é possível se anteriormente houve uma boa concessão de crédito. Portanto, não existe estratégias de cobrança, né,
e política que conserte um crédito mal concedido na sua originação. Portanto, a política de cobrança define, né, de forma estratégica de qual é o melhor caminho, qual é a melhor estratégia a ser seguido para ter uma eficiente cobrança na carteira de inadimplentes. E para ter uma boa política de cobrança, temos que sempre pensar que a cobrança faz parte de um processo como um todo e não olhar separadamente a cobrança. Muitas vezes nós não temos sucesso na cobrança e na aplicação da política diante de créditos que foram mal analisados, mal concedidos. E o que é o crédito mal concedido? É aquele crédito que foi deferido de uma forma julgamental, que é baseado na base da subjetividade da análise dos analistas de crédito. E hoje, neste mercado de crédito, nós defrontamos com dois processos de crédito, que é o método quantitativo e o método qualitativo. E o mercado tem nos mostrado que a melhor cobrança é a utilização de ferramentas, né, de modelos estatísticos que mostram para nós qual é o melhor caminho para se cobrar. Existem ferramentas estatísticas, modelos estatísticos para concessão de crédito, como o modelo de Credit Score, como o modelo de Behavior Score. E uma política eficiente de cobrança, nós podemos fazer uso da aplicação do modelo de Collection Score. Este modelo de Collection Score, a aplicabilidade deste modelo, faz com que nós tenhamos um processo cada vez mais seguro, eficiente e ágil na recuperação da inadimplência da sua empresa e da sua instituição. Hoje, o que nós vimos no mercado, o que nós temos visto no mercado? É um processo de cobrança desde antigamente, onde se cobra através de listagens, se faz uma lista de inadimplentes do maior valor para o menor valor e saímos fazendo ligações, né, e ligações, né, e muitas vezes nós não temos sucesso neste contato com o inadimplente. Então, hoje, o que nós falamos, né, para o mercado? Nós temos que mudar a forma de nós cobrarmos como cobrávamos antigamente. E tem uma frase muito importante que eu quero compartilhar com vocês, né, do Albert Einstein, que dizia o seguinte: continuar a fazer as coisas como sempre foram feitas e esperar que os resultados sejam significativamente diferentes é uma boa definição de insanidade. Fecha aspas. Albert Einstein. Veja que esta frase faz todo sentido, né, numa estratégia do processo de cobrança. A política é o que dá todo embasamento legal e normativo para que a empresa como um todo, a instituição como um todo, tenha um arcabouço normativo para que todos possam fazer
a mesma cobrança de uma forma que cobrar no mercado. Hoje, qualquer empresa terceirizada faz diversos centrais, cobram de forma massificada. Mas o que nós precisamos colocar hoje neste processo estratégico de cobrança? Saber cobrar. E para isto, a política de crédito vai ajudar, vai auxiliar e também normatizar internamente e externamente para os clientes qual é a política que a empresa tem para a cobrança e também para o crédito. Qual é a importância de se cobrar hoje de forma ágil? O grande segredo da cobrança hoje é cobrar com agilidade, é ser eficiente no contato da cobrança. E o conceito que nós utilizamos hoje no mercado, que inadimplência, um dia já é inadimplente, um dia já é mora, o cliente se encontra em mora. Portanto, a política de cobrança tem que ter dentro do seu escopo, né, o primeiro item fundamental, que é fazer de forma assertiva a pré-cobrança. O que é a pré-cobrança? A pré-cobrança é ter um processo de monitoramento através do uso de alguns red flags, ou seja, sinais de alerta que o devedor começa a dar problemas, ou seja, que o cliente devedor comece a entrar e demonstrar a sua dificuldade financeira. E daí nós tiramos o seguinte conceito, que nenhum cliente se torna inadimplente do dia para a noite. E nenhuma empresa, pessoa jurídica, de qualquer tamanho, desde uma MEI, uma EIRELI, uma empresa de pequeno porte, médio porte e corporate, né, não quebra de um dia para o outro. Todos os casos que nós analisamos de empresas e de pessoas físicas inadimplentes, que se encontram inadimplentes, tá? Estes casos já mostraram há 3, 6 meses, até um ano, né, as grandes dificuldades que essas empresas e essas pessoas físicas já vinham atravessando. Portanto, uma frase que eu deixo para a reflexão de todos, abram aspas, a inadimplência não pode ser surpresa para o credor, fecham aspas. Porque nenhuma empresa, nenhuma pessoa física se torna inadimplente porque quer. E a gente tem que entender quais são os principais motivos que levam uma empresa ou uma pessoa física a se tornar inadimplentes. Portanto, precisamos sim substituir a palavra cobrança, que é um termo pejorativo, porque ninguém gosta de ser cobrado. E uma das coisas que nós encontramos no mercado é a área de cobrança está ligando para o cliente cobrar uma dívida. Isto soa muito mal para quem está inadimplente. O que é que nós aconselhamos a utilização no dia a dia do contato, quer seja num contato via carta,
principalmente no contato telefônico ou via WhatsApp, ou através de SMS, através de e-mails, que são meios de menor custo para a sua empresa. Vamos substituir a palavra cobrança para termos melhor eficiência e mais assertividade na recuperação do crédito que foi concedido. Nós tratamos hoje a cobrança como uma área de recuperação de crédito ou uma área de renegociação de crédito ou também uma área de negociação de créditos em atrasos. Somente com esta substituição da palavra cobrança por renegociação, recuperação e negociação, vocês vão ver como muda a sua inadimplência. Tá? Estes são algumas abordagens importantes neste processo de cobrança. E quando nós tratamos de política de cobrança, um dos pilares de uma política de cobrança eficiente é ter uma régua de cobrança. E a maior parte das empresas e das instituições tem a régua, mas esta régua de cobrança está desatualizado. Diante dessa inadimplência e do cenário econômico que nós estamos atravessando, nós precisamos melhorar a nossa estratégia de cobrança. E uma das formas de se melhorar essa estratégia de cobrança é revisar, revisitar a régua de cobrança. E o que é a régua de cobrança? É ter condições da gente poder cobrar com maior antecedência os inadimplentes. E também nós precisamos, dentro da política de cobrança, definir clusters de cobrança. O que são clusters? São nichos, são carteira de determinado tipo de clientes inadimplentes. E um dos maiores erros da política de cobrança que nós acompanhamos no mercado é cobrar todo mundo de forma igual. Nós temos que saber cobrar, nós temos que cobrar de uma forma diferente. E o que é esta forma diferente? É clusterizar a carteira de cobrança. Vocês podem clusterizar, quer seja por prazo, por produto, por tipo de produto que a empresa vende. No caso de instituições financeiras, tem produtos bancários, produtos de crédito que têm uma maior incidência de inadimplência, ou seja, produtos que são mais propensos a ter inadimplência. Então, o que é uma política de cobrança? É saber segmentar a sua carteira de cobrança. Segmentar principalmente por prazo de vencidos, que é isto que o modelo de collection indica. Parar de cobrar a forma como nós estamos cobrando hoje nas empresas e nas instituições. Nós precisamos, sim, criar relatórios para que as pessoas possam fazer uma abordagem de forma mais eficiente. De que forma? Separando, utilizando este modelo de collection score, que mostra que nós devemos cobrar os de maior valor e de menor
prazo de vencidos. Isto tem que estar dentro de uma política de crédito, de cobrança, que as empresas precisam começar a praticar isto. E a régua de cobrança, da mesma forma, ela tem que ter esta estratégia de poder flexibilizar esta régua de cobrança de acordo com o tipo de risco do seu cliente. Tem clientes que têm um rating ou score baixo. Portanto, eu tenho que ter ações diferenciadas para cobrar este tipo de cliente. Tem clientes que atrasa, mas paga. Mas tem clientes que atrasa 5 dias e paga. E tem clientes que atrasa 15, 20 e não paga. Portanto, a política de crédito tem que englobar todo este processo, de forma que as empresas parem de cobrar de uma forma igual todos os devedores. E o grande segredo da cobrança que nós comunicamos para o mercado ou que colocamos dentro de uma política de cobrança é saber cobrar com respeito, com ética e com uma boa educação. Não vamos voltar nos primórdios, no passado, de como se cobrava de uma forma ignorante, de uma forma bruta. Não. E muitas vezes, na base da ignorância, de falar, olha, você está devendo, você vai me pagar ou não? Isto não é forma de se cobrar hoje no mercado. E esse tipo de modalidade de cobrança não, mostra que não tem sustentação esta forma de poder abordar ou de querer cobrar um inadimplente. E nós temos que acreditar que o inadimplente de hoje poderá se tornar um grande e um potencial cliente da empresa no seu futuro. E a área comercial, a área interna, a área administrativa, a área de política, de crédito e de cobrança tem que ter nítido esta frase que eu vou tornar a repetir. O inadimplente de hoje é um futuro potencial cliente da sua empresa e da sua instituição. Portanto, nós temos que sim aprimorar no nosso processo de cobrança. E quando a gente diz aprimorar no processo de cobrança, nós temos que primeiramente capacitar a nossa equipe de cobrança e não ficar com cobradores tampando o buraco quando aumenta a inadimplência, ficar deslocando o analista de outras áreas ou colaboradores de outras áreas para reforçar o time de cobrança. Isto é totalmente errado. Isto não tem sentido fazer isto. Nós temos que ter, dentro da área de cobrança, perfil de pessoas que saibam cobrar. Como quem trabalha no crédito tem um perfil diferenciado para analista de crédito. E o que a gente vê no mercado é esta salada entre crédito e cobrança. Muitas vezes o que a gente verifica no mercado é pessoas que estão alocadas no cadastro porque a inadimplência aumentou, você querer trazer gente de outras áreas para reforçar o time de cobrança. Nós temos que, primeiramente, analisar qual é o perfil dos cobradores ou que estão
alocados na área de cobrança? Será que os nossos analistas de cobrança possuem este perfil? Esta é a pergunta que eu deixo para uma reflexão, principalmente sabendo que tem muitos gestores assistindo essa palestra sobre política de cobrança. E qualquer política de cobrança, antes da sua implementação, vamos analisar como está a capacitação do seu time, da sua equipe de colaboradores. Será que nós capacitamos adequadamente? Qual foi o último treinamento que foi feito com esta equipe? Será que ele sabe qual é o papel dele? Ou foi colocado lá na área, foi colocado para ele um relatório, um aparelho de telefone e dizendo para ele o seguinte: ó, liga, cobra. Será que isto é a melhor forma? Então vamos repensar, porque a inadimplência da sua empresa e a inadimplência da sua instituição afeta a sua saúde financeira. E o que é afetar a saúde financeira da empresa? Isto afeta o seu ciclo financeiro. E o ciclo financeiro afetado vai te causar um grande problema, que é na sua necessidade de capital de giro. Falei de capital de giro, e este é o principal ponto que as empresas hoje quebram ou se tornam inadimplentes. Um dos principais motivos e um dos principais sinais de alerta na pessoa jurídica é a falta de capital de giro. E o que é a falta de capital de giro? Nós precisamos saber analisar o ciclo operacional da empresa, porque a falta de capital de giro, a origem disto está com problema no ciclo operacional. O que é o ciclo operacional? Eu tenho que ter um casamento entre o prazo de compra para pagar os fornecedores, o tempo que a mercadoria fica no estoques e o prazo que eu estou concedendo para vender. Portanto, dentro de uma política eficiente de cobrança, nós temos que analisar exatamente, ter esta conceituação básica para fazer uma boa renegociação de dívida. Esta análise técnica é de fundamental importância, porque a maior parte dos contratos que foram renegociados, tá? E a gente tem visto que os devedores inadimplentes com contratos que foram renegociados, eles conseguem pagar 2 ou até no máximo 3 parcelas, e aí volta novamente para um ciclo de pedindo renegociação de dívida. Esta não é a forma correta de se fazer renegociação de dívida. Antes de se fazer a renegociação de dívida, nós temos que ter o conhecimento técnico de saber analisar qual é a capacidade de pagamento que o inadimplente mostra no momento atual. E as parcelas desta renegociação de dívida, ela tem que estar dentro do seu fluxo de caixa. Portanto, estes conceitos técnicos, nós temos que trazer isto para dentro da área de cobrança. Esta visão técnica
é o que vai melhorar a sua performance na recuperação de crédito. E também não basta cobrar e renegociar se você não tem um processo de gestão de carteira. Este é um ponto crucial dentro de uma política de cobrança. Gestão de carteira de inadimplentes. Nós temos que saber fazer esta gestão de carteira, quer seja por áreas regionais, por porte de clientes, por nicho de mercado, por produtos, por prazos. Isto é muito importante. As empresas e as instituições, elas precisam entender quais são os motivos que levaram os seus clientes a se tornarem inadimplentes. E as causas, muitas vezes, é de uma venda mal feita, foi de um crédito mal analisado, nasceu de um cadastro desatualizado, que dentro do ciclo de crédito que nós iniciamos esta palestra, nós falamos que começa desde o início da prospecção, ter uma base cadastral sólida, higienizado, com dados atuais de mercado, né? E a política de crédito tem que ter dentro do seu escopo, sempre pensando na performance. O que é performance? É cobrar mais com menor custo. Não basta querer ter muita gente cobrando, gastando o rio de dinheiro e você não está trazendo esse dinheiro para dentro da sua empresa ou da sua instituição. Portanto, a política de cobrança mostra para nós qual é a melhor forma de se cobrar e ter performance na sua cobrança, ter esta visão crítica dos seus processos e da sua régua de cobrança, que é de fundamental importância. Se a sua empresa vende para pessoas físicas e pessoas jurídicas, nós temos que ter réguas de cobrança para PF, réguas de cobrança para pessoa jurídica. Não dá para ter sempre a mesma régua servindo para tudo. Isso se torna deficitário dentro deste processo. Um outro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é que, além da gestão de carteira, da gestão de riscos, nós temos que ter, dentro da área de cobrança, pessoa responsável por banco de dados, responsável pelo MAS da empresa, né? Por ter um BI atualizado, para que você tenha um processo eficiente. Muitas vezes, você ter uma base de dados organizado e saber gerar estes relatórios, quer seja diariamente, semanalmente ou quinzenalmente, nós temos que colocar que o melhor processo de cobrança dentro da política é ter o comercial como seu aliado dentro da área de cobrança. Abram aspas. O melhor cobrador, na nossa opinião, é a área comercial. Fecha aspas. Esta frase, gostaria que todos que estão nos assistindo fizessem esta reflexão. Porque nós precisamos quebrar esses paradigmas
que comercial não cobra. Por que que isso é errado? A maior dificuldade das áreas administrativas, das áreas de cobrança, fazer a cobrança do inadimplente, é que nós não conhecemos o cliente. E o pessoal da área comercial conhece o cliente. É muito mais fácil para negociar a inadimplência, os contratos, no olho. Este é um dos pontos que tem que ser contemplado dentro da política de cobrança. Um outro pilar que eu não vejo isso na política de cobrança das empresas e das instituições, e é de fundamental importância no nosso ponto de vista, é que quem trabalha na área de cobrança, na área de recuperação de crédito, também tem que fazer visitas em loco, junto com o comercial, fazer a renegociação de dívidas. Esta é uma outra forma eficiente de se cobrar. Hoje, a visita não é só para crédito. A visita não é só para prospectar novos clientes, novos mercados. A forma moderna de se cobrar e de se renegociar dívida é ter estratégias e planejamento para fazer estas visitas. É o que nós chamamos nos nossos treinamentos, que nós temos que ter uma agenda positiva de visitas aos inadimplentes, principalmente de maiores valores. Não vamos cobrar dívida de R$ 1.000, gastar com táxi, combustível, carro e o seu tempo para cobrar R$ 1.000. Portanto, mais uma vez, entra o conceito de cluster de valor, cluster por tipo de garantias. O que é por tipo de garantias? Nós temos 2 tipos de garantias, que são as garantias pessoais e as garantias reais. E hoje o mercado tem trabalhado, né, com agilidade no processo de cobrança. Este é o grande segredo para se cobrar os inadimplentes, é ter agilidade, tanto na cobrança, como também na recuperação da garantia, quando houver, quando tiver a garantia nos contratos. Principalmente quando você tem garantias de alienação fiduciária, nós temos que mudar a régua de cobrança por tipo de garantia, poder recuperar, poder executar, poder homologar, consolidar antes a garantia. Este é um dos grandes segredos hoje da cobrança eficiente. Porque se o inadimplente não for cobrado, ou seja, não for lembrado que ele é inadimplente, como é que ele vai pagar a sua empresa? Ele vai pagar todos os outros devedores que estão cobrando de forma mais assertiva e vai deixar você por último na cobrança. E existem ferramentas no mercado que você consegue acompanhar o inadimplente. Ele normalmente, ele não está inadimplente somente com você. Ele está inadimplente com mais gente. E muitas vezes eles estão pagando os outros e está deixando você por último. E a política de cobrança tem que ter este entendimento.
E tem um provérbio muito famoso e antigo no mercado. Abram aspas. Isto faz muito sentido para a cobrança. Que quem chega primeiro, recebe primeiro. Fecha aspas. Muitas vezes nós estamos chegando por último, quando os demais credores já pegaram as melhores garantias e já fizeram a melhor renegociação de dívida. Portanto, nós temos que ter agilidade na negociação junto ao inadimplente. E isto serve para todo o processo de cobrança. E o que eu deixaria como uma outra reflexão? Não existe estratégia de cobrança que conserte o crédito mal concedido. Portanto, ao renegociar uma dívida, principalmente, nós precisamos de utilizar os conceitos básicos de crédito, que são os 6 Cs do crédito. A área de cobrança, o negociador de cobrança, negociador de inadimplência, tem que saber como analisar esses 6 Cs, que é caráter, capacidade, capital, condições, o colateral, que é o tipo de garantias que o devedor possa oferecer, e o último C, que é de fundamental importância, que é o C do conglomerado, que é o C do grupo econômico. E o que a gente tem visto no mercado? Você negocia e renegocia dívida de uma empresa, só que as demais também estão inadimplentes contigo, com a sua empresa ou sua instituição. Portanto, precisamos saber analisar este conjunto de empresas para fazer uma renegociação de dívida que este grupo de empresas consiga pagar mês a mês. Então, mais uma vez, estamos focando que para ter uma boa política de cobrança, precisamos ter técnicas e ferramentas e capacitação de pessoas para fazer esta cobrança. Não basta somente ligar, ficar ligando e não ter esse tipo de sucesso na cobrança. Portanto, hoje, a parte muito importante é que a correspondência não está chegando na casa do devedor. E hoje existe no mercado várias empresas que trabalham com higienização de banco de dados da sua empresa. Isto é de fundamental importância. A gente não está conseguindo fazer o contato, portanto, existem empresas no mercado que vendem estas informações para que vocês possam fazer este contato. Então, as estratégias de cobrança só existem se nós tivermos a estratégia bem aplicada e que vão gerar maiores impactos na sua recuperação e menores custos. Ou seja, quando nós falamos de uma política de cobrança, quem escreve uma política de cobrança tem que pensar sempre nesta frase ou nesta palavra chamada eficiência.
é ter maior impacto e menor custos. Esta é uma das mensagens que eu vou deixar para vocês, gestores e cobradores que estão nos assistindo. Vamos parar de gastar muito e cobrar menos. Vamos utilizar estratégias e depois nos planejarmos para cobrar. Olha o que eu estou dizendo. Primeiro vamos definir estratégias de cobrança. Isto é política de cobrança. E depois ter um planejamento da cobrança. Isto também é política. Qual é a diferença entre as duas? O que o mercado confunde? Olha, eu quero fazer um planejamento de cobrança. Não, nós temos que definir a estratégia para poder planejar. Ou seja, o planejar é como fazer a cobrança de forma eficiente. Então, para quem está nos assistindo, vamos primeiramente, dentro de uma política de cobrança, definir qual é a estratégia que a sua empresa ou a sua instituição vai utilizar a partir de agora. Não se esquecendo que a melhor estratégia é a utilização da ferramenta de collection. Segundo ponto, utilização de clusters de cobrança. Terceiro ponto fundamental, né? Ter alçada para os operadores de cobrança. Eu sei que tem muita gente que está dando risada, porque o cobrador não tem alçada para negociar ou para dar desconto. Por que não ter alçada? É isto que eu tenho trazido para o mercado. Nós precisamos sair de uma caixa fechada, abrir a nossa mente, porque a oportunidade, quando você está falando com um inadimplente, é aquela oportunidade de fechar a negociação e se deixar para pensar e deixar para retornar, você perdeu esta negociação. Ou seja, a política de cobrança da sua empresa e da sua instituição tem que colocar dentro do escopo da política alçada para quem trabalha na área de cobrança, quer seja o analista de cobrança júnior, pleno, sênior, ou os operadores de cobrança, para poder fechar uma boa negociação. Estas são algumas das dicas que são fundamentais para se ter uma recuperação mais rápida da sua carteira de inadimplência. Outro ponto que é de suma importância dentro da política, deixaria separado este tópico que nós vamos tratar agora, que é a carteira ou o cluster de inadimplentes acima de 180 a 360 dias. A forma de se cobrar esse tipo de inadimplente tem que ser diferente de quem cobra até 90 dias. Tá? Aonde é que entra a política de cobrança? A estratégia de cobrança para esse cluster de inadimplentes com maiores prazos de vencidos. Muitas vezes, estes inadimplentes com 180 a 360 dias já está no seu jurídico, já foi ajuizado ações, já está com o seu advogado, mas nós temos que parar
com um conceito que existe no mercado, que a partir do momento que você transferiu a operação para o advogado, parou a sua responsabilidade da área de cobrança. Não é desta forma que nós vemos hoje no mercado. O jurídico ou a cobrança judicial faz parte de uma das etapas de cobrança. Nós temos que continuar, mesmo as operações no jurídico, em paralelo, continuar negociando com o devedor. E depois, a negociação sendo concretizado, nós vamos fazer dentro dos autos de um processo o acordo ou a negociação. Portanto, dentro da política de crédito, cobrança de dívidas acima de 360 ou o que nós no mercado utilizamos, a carteira de prejuízos. Nós temos que recuperar estes prejuízos. E o que a gente vê no mercado é que tem empresas que têm na sua carteira de prejuízos 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Instituições de crédito, quer seja bancos, quer seja cooperativas de crédito, tem carteira de prejuízo de 10, 15, 20 milhões. O que quer dizer essa carteira de prejuízo? É uma carteira que está lá o dinheiro parado sem rendimento. E nós temos que cobrar, saber cobrar esta carteira de prejuízo. E como é que se cobra? Diferentemente de outras estratégias. A carteira de prejuízos, nós temos que ter, primeiramente, uma estratégia de fazer uma campanha de dar descontos nestas operações. Muitas vezes, quando você chama e coloca um benefício para o inadimplente, fazendo rebate de juros, a dívida de 500 mil pode cair para 200 mil ou 150 mil. Ele não tem o devedor dinheiro para pagar os 500, mas 100, 150 mil ele tem condições. Portanto, a política para campanhas de recuperação de prejuízos. Este é um item que tem que ser direcionado dentro da política de cobrança. E isto é estratégico para a sua empresa e para a sua instituição. Da mesma forma, ter dentro da política de cobrança, política para cobrança judicial. Do que nós estamos falando? Separa a política em cobrança extrajudicial e cobrança judicial. A cobrança extrajudicial e a judicial pode ser feita internamente ou de forma terceirizada. Se for de forma terceirizada a sua cobrança, nós temos que ter uma gestão rigorosa do que está sendo cobrado pelo terceiro, pelo parceiro. Da mesma forma, na cobrança judicial, nós temos que ter dentro da política determinado de qual valor nós vamos transferir para a cobrança judicial. Não pode ser qualquer valor. Por quê? Hoje, um ajuizamento de uma ação custa dinheiro para a sua empresa e para a sua instituição. Então, nós temos que ter, dentro da política de crédito, política de cobrança, ter uma política para cobrança judicial
e para cobrança extrajudicial. Estes são alguns dos pontos que são fundamentais a gente ter isso claramente dentro do nosso trabalho. E o trabalho da cobrança é uma continuidade do relacionamento comercial com o cliente. Vou repetir. Abram aspas, não perca o foco nesta frase. O trabalho da cobrança é uma continuidade do relacionamento comercial com o cliente. Fecha aspas. Frases para fazer esta reflexão. Tá? E hoje, quando nós fazemos treinamentos e consultoria de cobrança, de renegociação ou de recuperação de dívida ou de crédito, tem uma frase fundamental que eu gostaria que vocês escrevessem e também colocassem todos os dias de fácil leitura, que é o seguinte, abram aspas. A situação financeira é momentânea, mas o caráter é definitivo. Fecham aspas. Esta é uma frase nossa e faz todo o sentido dentro de um processo de cobrança. Para a reflexão de vocês, gostaria que vocês pensassem nestas frases de reflexão. E para finalizar, a política de cobrança tem que contemplar, tem que ter o escopo, alguns pilares que nós vamos repetir agora. Primeiro, política de cobrança é definição de estratégia. Segundo, ter equipe capacitada, treinada e com perfil para trabalhar na área de cobrança e de recuperação. Terceiro pilar fundamental é ter ferramenta de acionamentos. Quarto ponto, ter base de dados higienizados para facilitar a localização. E hoje, quando a gente está falando de localização, vocês têm que entender a importância de ter o e-mail do cliente dentro do seu cadastro. Porque o e-mail, ele tem uma durabilidade maior do que o telefone móvel. O que é durabilidade? É só você olhar para o seu e-mail. Quantos anos você tem o e-mail? Enquanto o telefone, você pode mudar a cada 30, 60 dias o número do seu telefone. Portanto, uma das formas de se cobrar hoje é ter e-mails dentro do teu banco de dados. É o melhor meio de comunicação com o inadimplente ou com o cliente. É o e-mail. Portanto, este pilar da localização do cadastro é de suma importância. Outra coisa que nós falamos, ter formas e opções de negociação, que passa por alçada. Nós temos que saber ser flexível, mas ao mesmo tempo ser firme na negociação. Então, esses são alguns pilares para você ter sucesso na sua política de cobrança. Então, gostaria de finalizar que por trás de uma política de cobrança tem que ter atitude mais técnica. E esta atitude do negociador de cobrança é aquele que cobra. E se não cobra, você está fazendo um trabalho que não é
produtivo para a sua empresa. Portanto, o papel de vocês, da área de cobrança, é de fundamental importância para a sua empresa. Muitas vezes, né, não tem o devido reconhecimento, mas, na nossa opinião, é o que nós temos falado para o mercado, que a área de cobrança é uma das áreas mais importantes dentro da sua empresa. Por quê? Não basta vender, vender, vender e não receber. Conseguiram captar essa informação? Ou não adianta eu conceder o crédito, analisar crédito e a minha carteira de inadimplência estar aumentando. Uma observação. Nós temos que ter, dentro da política de cobrança, não ficar correndo atrás do rabo do cachorro. O que é correr atrás do rabo do cachorro? Você fica correndo em círculo. Você não está vendo o resultado disso. E uma boa política de cobrança é aquele que apresenta resultado financeiro para a sua organização, para a sua instituição, para a sua empresa. Esta, para mim, é a melhor política de cobrança. É recuperar o que a gente já deixou para o mercado. É trazer esse dinheiro para dentro da sua empresa. Este é uma das nossas conclusões para finalizar esta palestra de algumas horinhas aí, aproximadamente 60 minutos, para que vocês possam fazer, definir e ter uma política de cobrança, ter uma régua de cobrança e sempre pensando que a melhor política de cobrança é ter performance e resultados na sua cobrança. Esses são alguns dos pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. São experiências de mais de 35 anos no mercado financeiro, de crédito, de cobrança e de negociação de dívidas. Então, finalizando, quero desejar boa sorte para vocês e parabenizar aos organizadores deste evento, que é um evento único e com certeza nós vamos ter outros eventos nos próximos anos. Da nossa parte, um breve currículo. Sou formado em administração de empresa, com direito, segunda faculdade. Tenho pós-graduação e especialização na área financeira. Fui professor de faculdade durante 25 anos. E também atualmente sou professor de pós-graduação e MBA de 2 escolas, da FIA, Fundação Instituto de Administração, e da Escola de Negócios de São Paulo. Além de ser consultor para crédito e cobrança, em capacitação, treinamento e consultoria da INF-FEBRABAN, da Academia FEBRABAN, onde nós ministramos cursos tanto em company como no mercado. E também somos consultores, ministramos palestras e treinamentos pela empresa Serasa Experian. São 2 parceiras da nossa consultoria. Muito obrigado, desejo sucesso e boa cobrança, boa recuperação, uma boa negociação de dívida. Um grande abraço, sucesso para todos.